orquídea que vive bastante, orquídea que floresce todo ano e que vegeta bem, é uma orquídea que é cuidada através das suas raízes. Se você não entender que você cultiva raiz de orquídea e você não cultiva a orquídea, você cultiva a raiz, você não vai ter sucesso. O que você deve se preocupar é sempre com o enraizamento destas plantas. Uma vez que essas plantas se enraizaram, aí nós partimos para outros quesitos importantes que nós não podemos ignorar também, que seria a iluminação correta, como disse, uma adubação que seja adequada, né, com parcimônia, para você entregar para as suas plantas, as regas adequadas para que as suas plantas não desidratem e nem fiquem com excesso de água, causando outros problemas, até mesmo com ataque de fungo. Então, o enraizamento ele é a chave do sucesso para bom desenvolvimento da sua planta. E esses outros quesitos, eles vêm depois. Então, se você não se preocupa com o substrato, eu vejo pouca gente falar hoje sobre substrato, porque ficou uma coisa muito corriqueira. É só você pegar ali, pegar aqui, junta com um pouquinho de lá. Ah, olha só, achei na rua esse tronquinho, corta, põe. Então, tem gente inventando de tudo para a orquídea hoje. E nós temos que sim fazer experiências, mas parar de fazer experiências sem caminho, né? Sem chegar a lugar nenhum. Você fica dando volta, volta, volta e não chega em canto nenhum. Então faça uma experiência verdadeira. Compre um pouco de cada um desses substratos e comece a trabalhar isso no seu orquidário. Quando você concluir um determinado tipo de substrato, ele não vai só se adequar para a sua planta, mas como para a sua rega. Isso vai ser determinante para você. Você vai saber o momento certo de regar as suas orquídeas novamente, você começa a dar padrão no seu cultivo, as plantas começam a entender esse padrão, a quantidade de vezes que você molha, né? Sempre você vai conseguir entender no final de tudo, quando tiver tudo padronizado, que secou e está na hora de fazer uma nova rega. Então o substrato ele é vilão sim, para qualquer floração, ele é vilão sim, para muitas das nossas orquídeas serem dizimadas da nossa coleção. Ele é vilão sim, para a falta de enraizamento. E ele tem que ser lembrado como um item que não pode ser ignorado no cultivo de orquídeas. Tá? Ele é um material de cultivo que não serve apenas para que a gente plante orquídeas, mas para que a gente saiba se ele for o melhor para aquela orquídea. Principalmente você que está querendo ter uma variedade imensa de gêneros. Tá? E para encerrar eu quero dizer isso. Existem substratos que não podem ser, eu cultivo as Cattleyas na pedra. Beleza, então agora eu vou colocar as Hoffmann Sanguela na pedra, ela vai bem. Mas eu vou colocar as Ceológenas na pedra, eu vou colocar Bubunfilo na pedra, eu vou colocar Dendróbio na pedra, sabe? Não dá para a gente generalizar tudo para tudo, porque não vai dar certo. Existem plantas que não vão se adaptar tudo com pedra. Vai ter plantas que vão se adaptar a musgo, mas não serão todas as plantas da sua coleção que se adaptarão a musgo, né, ou ao esfagno. Então a experiência sempre será uma ótima pedida para você que quer realmente se relacionar no cultivo de orquídeas, entendendo aonde quer chegar. Tá? Saiba o caminho que você está iniciando e aonde você quer ir. Tenha esse conhecimento verdadeiro. Deixe as tuas plantas te apresentar o que pode ser melhor para ela. E quando você tiver um enraizamento que está acontecendo de ser travado, interrompido, faça as seguintes análises. O substrato, a quantidade de rega que você está dando para as tuas plantas, a quantidade de adubo que você está colocando nelas. Tá? Faça sempre essa análise antes de tirar conclusões que às vezes podem ser erradas e você replantar uma planta e aí sim você pode perdê-la. Porque uma das coisas que fazem com que as orquídeas tenham sensibilidade e que a gente chegue a perder essas plantas está justamente ligada a esse trauma que é para as orquídeas retirar, desenraizar ela, seja de um tronco, de um cachepô, ou de um enraizamento que ela está num vaso plástico, né? Tirar aquilo lá e colocar ela num novo substrato e tal. Não carregue os teus vasos, não entupa os teus vasos com substrato. Essa é uma outra dica. Perceba que todos os vasos que vocês viram, vocês veem a raiz sempre por cima, crescendo e descendo sobre os vasos. Isso é o que precisa acontecer. Por isso disse para vocês buscarem utilizar os substratos mais granulosos,
Vocês podem fazer uso também, aqui eu tenho o Paulo Pasqualin na nossa cidade, um grande cultivador de orquídeas, né? Inclusive sócio do Nenê no Sorocaba Orquídeas. Ele cultiva aqueles pinos quebradinhos pequenos com carvão pequeno. Boa! Ele tem os resultados dele. E eu posso então falar que aquele é errado e o meu está certo? Não. Eu posso dizer que para mim o que deu certo foi aqui e que o dele que deu certo para ele foi aquilo lá. Por isso disse a você, faça a sua experiência, tá? E para encerrar, elas podem sofrer com falta de floração se você ignorar tudo que foi dito aqui, tá bom? Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.